A minha história com a Nova Aliança começou em 1963, quando os pastores Samuel e Lídia chegaram em Londrina. Minha família era uma família muito oprimida pelo inimigo. Minha mãe era uma mulher que sempre estava atingida por espíritos, por demônios, e a nossa casa era uma casa desestruturada, sem segurança, com muito medo. E num daqueles dias que a gente estava numa crise bem grande em casa, eu e meus irmãos ouvimos uma música, alguém cantando na rua. E nós, como crianças, saímos para ver o que estava acontecendo. E era um senhor com um acordeon cantando e tocando. E ele tocava aquelas músicas que até hoje a gente ouve as crianças cantando, né? Pedro, Tiago e João num barquinho, Trenzinho de Jesus, 3 palavrinhas só. E as crianças saíam correndo atrás dele, né? E naquela época eu tinha 14 anos e nós éramos levados para a garagem da casa do pastor Samuel e da pastora Lídia. E ali naquela garagem eu tive a minha primeira experiência com o Senhor, que transformou a minha vida e transformou a vida da minha família, porque meus pais foram alcançados, minha mãe foi liberta daqueles espíritos malignos e nós passamos a servir o Senhor. Foi muito precioso para mim nesses anos todos, porque ali eu me batizei, me casei, tive os meus filhos e agora estou tendo a alegria de ver os meus netos também, né? E os meus pais, que também tiveram a experiência deles e serviram Jesus até que o Senhor os recolheu. Então a gente já é a 4ª geração que estamos juntos e como Deus tem sido tão maravilhoso conosco, não é? É um tempo que a gente tem sido ensinado, ministrado, corrigido, instruído, amado, acolhido, e isso tem feito toda a diferença na nossa vida. E eu louvo ao Senhor porque eu tive pais que me geraram em Cristo Jesus e que estiveram ao meu lado e sempre estão. E graças a Deus, porque hoje a igreja continua tendo pais espirituais, cuidando de ovelhas, né, pastoreando, amando e ministrando algo da parte de Deus para os corações. Eu estava ouvindo a minha mãe falar e me deu vontade de chorar, né, emocionado de ver o que Jesus fez na nossa família, na nossa história. Eu nasci em 74, com poucos meses de vida fui diagnosticado com leucemia, né? E eu sei que aquilo que aconteceu na vida dos meus avós, dos meus pais, foi transferido para mim. Deus também me alcançou, né? Eu fui desenganado pelos médicos, então a igreja, essa casa, tem sido um lugar de abrigo, de refúgio, de proteção, de cura, de libertação, de ensino, de admoestação durante muitos anos, né? Então eu louvo a Deus por esse lugar. Eu cheguei na igreja através do convite de um amigo que falou: eu conheci uma igreja bem legal, e você não quer ir conhecer? Eu falei: não. Onde que é? Ele falou, passou o endereço. Aí chegamos na igreja, nos sentimos muito bem ali, um pouco assustado, a gente não conhecia como era uma igreja evangélica, nós nunca tínhamos frequentado uma igreja evangélica, e encontramos um lugar que nos acolheu assim de primeira. Durante o final do culto, o pastor Samuel chamou um apelo para as pessoas que quisessem receber a oração, e nós paramos para receber a oração ali. E hoje o pastor Paulo, mas na época não era pastor, começou a orar com a gente e orar as nossas vidas. Tinha a impressão que ele nos conhecia. Ele começou a orar e falar com a gente ali naquela oração, coisas das nossas vidas. Uma pessoa que não nos conhecia. E é isso que mexeu muito com a gente, mexeu bastante. Até conhecer a Nova Aliança, nós conhecíamos um Jesus morto. E na Nova Aliança nós conhecemos um Jesus vivo. Isso fez toda a diferença. E consequentemente, naquela mesma semana, né, uma amiga me convidou para uma reunião de mulheres e falava muito sobre relacionamento, que foi o que me tocou muito, porque eu era bem nova, né? Nosso relacionamento estava bem desgastado mesmo, a ponto de, se nós não tivéssemos conhecido Jesus, nós não estaríamos juntos. E dentro da igreja nós aprendemos a lidar com as nossas finanças, a lidar com filha, a lidar um com o outro. Nós aprendemos ali, ou você se permite deixar o Espírito Santo agir na sua vida, para você ter uma vida transformada, ou você não vai ter nada. E nos entregamos, e o Espírito Santo veio tratando, veio trabalhando, veio moldando, e está moldando ainda e vai moldar ainda mais. Eu cheguei na igreja em 97,
né, eu fui convidado para participar de um acampamento de homens. Já tinham nessa época aí 2 amigos que estavam ministrando a palavra para mim, ministrando Jesus para mim, e eu fui convidado para esse acampamento. Então nós chegamos lá na sexta, a final da tarde. Sexta-noite já teve ali algumas palavras, teve um tempo de comunhão, né? E no sábado teve também algumas palavras de manhã, e de tarde era o futebol, que foi o que me atraiu, porque eu gostava muito de futebol. E depois, após esse futebol, teve um tempo de comunhão entre os homens, né? Bastante, um relacionamento muito próximo de todo mundo ali. E na parte da tarde já começaram as palavras, né? No meio da tarde já começaram as palavras, e que se avançou até a noite. Um tempo tremendo ali do Espírito Santo trabalhando no meu coração, movendo meu coração, né? Eu tinha recebido ali algo totalmente diferente, e eu levantei com uma decisão, que era, eu queria aquele lugar, eu queria aquela igreja, porque aquilo tudo me impactou demais, sabe? E retornamos no domingo, e eu cheguei domingo à tarde em casa, né, que foi o retorno do acampamento, e falei, nós vamos para lá à noite, né? E nós fomos para lá e nos apaixonamos por tudo que a gente ouviu ali. E voltamos convicto que aquele era o nosso lugar, sabe? Que nós queríamos começar todo um processo ali, né? E realmente foi o que aconteceu. Nós começamos um processo ali. Nós estávamos frequentando uma outra igreja, né? Mas não éramos assim tão assíduos. Então a gente estava em busca de um lugar, e quando ele me convidou, falou, hoje nós vamos para a igreja, eu gostei e nós vamos lá conhecer. Então chegamos lá num domingo, né? E não saímos mais. Né? Depois disso foi só a transformação, você vai percebendo, né, a mudança na pessoa, a mudança dentro de casa, que foi aos poucos, né, e ainda está sendo, né, e ficamos lá, estamos plantados até hoje, amamos aquele lugar, somos apaixonados por esse lugar, né. A música sempre foi algo que queimou no meu coração, né, desde muito pequeno. Eu me lembro de, talvez com 4, 5 anos, né, eu ia para a igreja e o meu pandeiro verde ia junto comigo, né. Enquanto o pessoal que estava dirigindo, conduzindo o louvor, né, estava lá, eu estava sempre na frente do púlpito, com meu pandeirinho tocando, né. Não sei se eu estava no ritmo ou não, mas eu estava lá, né. E aquilo foi gerando algo no meu coração, e logo cedo os meus pais nos colocaram na música, né. Eu comecei a fazer um estudo de flauta em conservatório, musicalização, né, e com 9 anos eu já passei a levar minha flauta para a igreja, né, e tinha umas caixas de som que ficavam em cima de uma mesa, caixas fabricadas pelos irmãos da igreja, né, pelos técnicos de som da igreja, né, e eu lembro que por timidez eu ficava atrás das caixas, em cima do púlpito, tentando acompanhar a galera do louvor, né, e isso foi gerando algo de Deus, né, construiu algo de Deus na minha vida, né. Então, desde muito novo, participando, desde os 11 anos efetivo, né? Se eu posso falar que uma marca da nossa família sempre foi servir, né? A gente estava sempre disponível para servir onde precisava. Os anos se passaram, logo, né, adolescência, início de juventude. Assim que eu casei, em 1998, nós passamos a liderar uma célula de jovens na nossa casa. Então, assim, sempre a nossa história foi de estarmos envolvidos, servindo naquilo que precisava, né? Não algo somente específico, mas naquilo que Deus queimava no nosso coração para fazer. Nós chegamos em maio de 93, na rua Itapecuroso. E eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu estive na igreja, o pastor Samuel estava ministrando uma palavra sobre perdão. Isso há 30 anos atrás, ele falava sobre perdão. E aquela palavra dele, ele falava sobre os benefícios que o perdão traz na vida da pessoa. E isso nunca mais saiu da minha vida, sabe? De você perdoar, liberar perdão. E nessa época, né, nós vivíamos mesmo no mundo e a gente fumava, né? E eu resolvi batizar. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou descer as águas do batismo com essa vida, né? E uma irmã, né, de lá da igreja falou assim, Deus pode transformar a sua vida. E eu desci as águas do batismo e eu subi e nunca mais fumei. Então, assim, foram só milagres mesmo que aconteceram na nossa vida. Assim, uma das coisas que impactou muito a gente quando chegou, como a Rô disse, nós já frequentávamos uma outra comunidade, não éramos assíduos, eu acho que a gente nem era convertido, né? Então, uma das marcas que assim, me atraiu demais foi o abraço dessa igreja. Foi a forma com que nós fomos recebidos, totalmente estranhos àquele lugar, né? E a forma com que fomos recebidos. Isso é uma das marcas, assim, que me trouxe mais a
a viver aquilo, sabe? Todo o cuidado que tiveram com a gente, né? Todo o amor com que fomos cercados, né? Dessa conversão já imediatamente nos colocaram em uma célula, né? Que era a célula do pastor, na época líder, né? Paulo Vicente, né? E ele foi um pai, assim, ele nos acolheu, me acolheu como um pai. Meu pai era uma pessoa muito, assim, muito querida, muito próxima, mas assim, eu não tive ensinamentos dele, porque ele recebeu uma criação lá de trás, né? Dos pais dele, dos meus avós, né? Ele cuidou de tal maneira de mim, assim, com tanto carinho, com tanta proteção, né? Me levando aos caminhos certos, né? E essa é uma outra marca, né? A forma que fomos cuidados nesse tempo de célula, né? E aí a igreja depois foi se transformando, né? Uma igreja viva, uma igreja em transformação. E nós fomos percebendo tudo isso e fomos acompanhando tudo isso, né? Então, uma das marcas da igreja, ela é uma igreja em movimento, é um corpo em movimento, que se transforma a cada dia, sabe? E isso também é uma coisa marcante, não é uma igreja estagnada, aquela igreja que viveu aquela época e vive aquela época até hoje, né? Nossa igreja hoje, falo nossa igreja porque eu me sinto parte de tudo, parece que aquilo é meu, né? Eu participo de tudo aquilo. Então, nossa igreja hoje é uma igreja totalmente renovada. Pastor Davi traz muita coisa nova, né? Os pastores dali, né? Então são as marcas que a igreja deixou em mim, que as pessoas deixaram em mim, sabe? Cheguei criança e um pouco assustado, né, com o tamanho da igreja. Nunca tinha participado de uma igreja grande assim, né? A gente vinha pra cá, né, nas férias, mas nunca conhecia ninguém. Eu ficava na salinha, ou nem ia pra salinha. E eu cheguei, a gente se mudou pra cá. E eu fui muito bem recebido, né? Acho que essa foi a primeira marca da igreja. Por maior que ela seja, ela recebe todo mundo, né? Seja pela célula, seja nos ministérios. Mas algo que marcou mesmo o meu coração foi ainda nas crianças. Foi, acho que uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, que foi o Super Kids, né? O encontro com Deus para crianças e pré-adolescentes. Tem uma dinâmica lá, a criança anotava os pecados, confessava, né? E era muito legal, porque eu vendo hoje, né? Eu tava pensando nisso essa semana. Naquela época eu tinha medo de anotar isso no papel. Eu falava, putz, o tio vai ver, vai falar com meu pai, eu vou apanhar, sei lá. Mas depois eles pegaram esse papel, eu fui, orei com o tio, né? Não lembro quem era. E eles fizeram algo simbólico, mas que marcou meu coração, né? Que foi pôr uma bacia ali com suco de uva que representava o sangue de Jesus, né? Eu colocava o papel na bacia e eu passava, todas as crianças, né? A gente passava dentro de uma cruz, né? E ali eu entendi o que Jesus fez por mim. Isso marca a minha vida, né? Porque eu olhando hoje, ver que a igreja se importa com a criança. Não é só, deixa a criança na salinha, brincando, correndo, vendo filme. Não, é o ensino da palavra, seja para o adulto, seja para a criança. Nesse mesmo dia eu também fui batizado no Espírito Santo. Então, são marcas profundas no meu coração. Olha, para mim uma das maiores marcas da Nova Aliança é o acolhimento. Da maneira como nós somos acolhidos ali há 30 anos atrás, as mesmas pessoas que chegam hoje são acolhidas da mesma forma, com amor, com respeito, para tratar, para cuidar. Então, para mim, a maior marca é o acolhimento. Acolhimento e restauração, né? A gente sempre foi muito acolhido e restaurado. Então, eu costumo dizer que na Nova Aliança você só não muda de vida se você não quiser. Porque todas as ferramentas são dadas ali. Na verdade, aqui é uma casa que acolhe, né? O abraço, o acolhimento, a integração, né, com as pessoas, sempre preocupados, né? Viver em célula é muito interessante, porque você é cuidado ali naquele pequeno grupo, né? Que você se integra, que você fica. E é uma igreja que se preocupa com todas as fases, né, da sua vida. Tem a preocupação desde o bebê até o idoso. Então, cada um tem o seu lugar, né? Onde se encaixa, onde convive, onde aprende, onde é ensinado. Então, se você quiser ser ensinado, aqui é o lugar, né? Todas as etapas da vida, com muito cuidado, muita cobertura, muito carinho, né? Então, isso é uma marca que fica na vida da gente, né? Uma casa que sempre priorizou o ensino da palavra. E desde a minha infância até hoje, eu tenho a palavra do Senhor guardada no meu coração
de uma maneira tão especial, porque foi algo que foi inculcado na minha vida durante todos esses anos e continua até hoje. O ensino da palavra é algo precioso para mim. Por esses anos todos, eu me envolvi com muitos ministérios na igreja, né? Mas assim, eu sempre me identifiquei também muito com o ensino da palavra. E hoje eu tenho uma célula de idosos na minha casa. E isso é tão maravilhoso porque juntos nós ainda continuamos recebendo a palavra, o ensino da palavra, crescendo no Senhor. E eu creio que para os anos futuros ainda a gente vai receber muita coisa, porque Deus não terminou ainda. Ele começou a obra, mas a obra continua. Uma das marcas que mexeu muito com a minha vida, né, ao longo de muitos anos, foi ver a quantidade de milagres que nós, como família, nós experimentamos, Muitos. né? Eu me recordo de quando eu era criança, de a gente morar num lugar que hoje a gente sabe que era um lugar difícil. Os meus pais trabalhavam o dia todo, eu ficava com os meus avós durante o dia, e eu me recordo de muitas vezes, né, dos meus avós que já tinham tido a experiência deles com Jesus, a gente sentar na mesa do almoço, os meus avós orarem agradecendo pelo pão que tinha na mesa na hora do almoço, né? Que era o que tinha, era o que Deus estava provendo naquele momento para nós, né? Mas me marcava profundamente, porque eu experimentei isso, de muitas vezes alguém bater na porta da casa, e a gente ia abrir a porta da casa, não tinha ninguém lá e tinha uma compra lá, né? Então a gente entender que muitos milagres que Deus fez na nossa vida trouxeram marcas profundas, né? Então eu comecei o vídeo falando sobre um lugar de proteção, um lugar de milagre, né? E isso foi uma marca profunda que foi gerada na minha vida, né? E não só isso, mas ver quantas pessoas ao longo de tantos anos foram libertas de espíritos malignos, né? Pessoas oprimidas, né? Muitas pessoas com dependência química, né? Tudo isso construiu algo muito forte de Deus dentro do nosso coração, né? E a gente poder viver num lugar onde a gente vê essa continuidade, né, é libertador, né? E a gente fala, esse é o meu lugar, eu não quero sair daqui, né? A palavra de Deus fala, mudam os tempos, mudam as estações, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? E a gente tem visto a palavra de Deus permanecer para sempre. Nós fomos transformados mesmo lá dentro, nós fomos restaurados, as nossas filhas também estão dentro da igreja, entendem, né, o que é a igreja para nós. Então, assim, a minha gratidão é pela restauração que houve nas nossas vidas. E nós já estamos na terceira geração na igreja, né? Eu e a Rê, minhas filhas e agora o meu neto. E é bem legal a gente ver que teve que ter um começo, né? E como o pastor Davi sempre fala, né? A Nova Aliança é uma igreja de gerações, chegando mais gerações aí. Uma das marcas assim que eu vejo é o cuidado, né, que eles têm com as vidas, né? Eu acho que desde os pastores até a própria liderança. Eu, pelo menos assim, que nasci na igreja, cresci nesse lugar, eu vejo que não teve uma etapa que eu não vi que alguém estendeu a mão para mim. Então, uma das marcas assim, que eu vejo é o cuidado, é a preocupação, eles realmente interessados no seu bem-estar, em como você se preocupa com a sua vida, né? Em como você leva a sua vida. Então, eu acho que essa é uma das coisas que marca a minha vida, marca o meu coração, e é um dos motivos pelo fato de eu estar lá até hoje. Bom, existe uma gratidão muito grande no meu coração quando eu lembro no início da minha adolescência, né? Onde as coisas começam a mudar, você não é mais criança, você não é adulto, e a gente aprontava muito na igreja, né? Sempre, né? Muitas artes, né, mãe? Lembro de algumas delas, né? Colocar pedra na sacola de oferta, virar as bolsas das irmãs, ir andando debaixo dos bancos, abrir as bolsas e jogar as coisas das irmãs todas no chão, né? E muitas vezes eu lembro, né, que o pastor Samuel, de cima do púlpito, ele apontava assim para mim e a gente já sabia que depois a gente ia ter o quartinho para conversar no final da reunião, né? Mas assim, me marcou muito a forma como ele sempre me admoestava com amor, né? Tinha um quartinho especial lá no fundo da igreja, do lado esquerdo do púlpito, né? Onde ele nos chamava, onde ele abria a palavra, ele falava, olha, eu vi o que você fez hoje, né? Deus não se agrada disso,
né? Você precisa mudar a sua atitude, seu coração precisa ser transformado, né? E sempre trazendo a palavra de Deus como base para essa advertência, né? E isso foi algo que marcou minha vida profundamente, né? Desde muito novo, receber a palavra, receber a admoestação, receber a disciplina com muito amor, né? Com muita ênfase, mas com muito amor, né? E o que eu espero, eu acho que daqui para frente é continuar frutificando, né? Da maneira como Deus tem nos dado viabilidade, possibilidades para a gente implementar no coração das pessoas, né? Dos nossos irmãos, dos pré-adolescentes que nós estamos hoje, né? Implementar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, né? Poder ajudar numa geração onde está tudo tão corrompido, você semear a palavra de Deus, você colocar fundamentos da palavra de Deus, isso é sensacional. Isso tem trazido uma alegria enorme para o nosso coração. Isso é algo que marcou meu coração, né? De ver minha avó, meu pai, e, enfim, as gerações deles, né? A minha família e eu hoje, meu irmão, a gente está plantado e temos frutificado. E esperar o melhor, de continuar firmes no Senhor, firmados numa igreja local, e meus filhos e meus netos, se Deus quiser, e se Jesus não tiver voltado ainda também, a gente vai estar aqui, firmado, pronto para servir e disposto. Eu vejo que essa igreja, ela sempre vai ser como ela começou. Uma igreja que trata as coisas com excelência, assim como é na nossa vida, assim como é no meu trabalho, assim como são nas células. E eu vejo que a Nova Aliança vai sempre ser essa igreja. Passam os anos, passam pessoas, mas ela sempre é essa igreja de excelência, que ensina, trata o caráter, e isso não muda. Então, o futuro dela, para mim, é uma igreja de excelência que trata as vidas e que transforma as vidas. A Igreja Nova Aliança é uma igreja que ela não para, ela está sempre em movimento. Enquanto ela estiver movimentando, ela vai estar incomodando o inferno. Um dia eu estava no acampamento que o pastor Samuel estava. Teve um momento assim de adoração, um momento de comunhão ali, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, né? Falou assim: olha, você está aqui porque esse homem não desistiu, sofreu muito, mas ele não desistiu. Essa é a causa de você estar nesse lugar hoje. Então eu tenho primeiro uma gratidão muito grande pela vida do pastor Samuel e da pastora Lígia, sabe? Porque a gente sabe um pouco da história da tenda, de como foi aquele período complicado que eles sofreram. A gente vê uma geração nova sendo levantada, né? Os filhos do pastor Davi. E a gente vê também um cuidado muito grande deles em trabalhar isso que o pastor Davi está transferindo para eles, né? Que eles receberam e recebem ainda hoje dos avós, né? Então eu vejo isso uma igreja muito mais atuante, na nossa cidade, no país e no mundo, que hoje nós já temos igrejas em outros países, né? E que foram abertas, que foram lançados os desafios, né? Então eu vejo isso, né? Os nossos filhos crescendo nesse ambiente, e a nossa oração é que os nossos filhos estejam nesse projeto todo, sabe? Que estejam lá à frente de ministérios, crescendo, né? Se desenvolvendo e ajudando outras vidas a chegarem nesse lugar que é tão acolhedor, eu acho que é um lugar assim magnífico para você criar teus filhos, crescer, sabe? E criar os netos também, porque daqui a pouco meu filho vai estar nos dando neto, né? E é esse lugar que eu quero que eles estejam, né? E o compromisso com o corpo, eu acho isso muito legal, que você vê que por maior que seja a igreja, sempre vai ter alguém que vai estar te mandando uma mensagem, seja um líder, seja um amigo, né? As ovelhas tem esse relacionamento entre si, né? Às vezes de conversar, e aí, como você tá? Vamos fazer alguma coisa, vamos sair para correr, para comer, sei lá. Mas eu acho isso muito legal, o compromisso da igreja em todos os aspectos. E essa geração que está vindo aí, né, dos novos pastores, né, cuidando dos nossos filhos, né, dessa nova geração, uma igreja que pensa, né, na próxima geração, que é muito importante, acho que a gente vai precisar. Então essa vida de compromisso com o Senhor, essa vida de compromisso com a casa de Deus, ela nos traz uma esperança tão grande no nosso coração. Não estamos sozinhos, sabemos para onde vamos e sabemos que muitos, né, vão estar conosco no mesmo lugar onde nós vamos. Sou grata a Deus por essa casa, por tudo que eu tenho recebido, e eu sei que
eu vou ser uma idosa realizada em Deus, né? Mas ainda vou continuar dando frutos até aquele dia que o Senhor permitir. E vou ver a minha posteridade servindo a Deus, sendo uma bênção no reino de Deus. O plano do Senhor é que todas as pessoas venham ao pleno conhecimento de Cristo, né? E possam conhecer e ter uma experiência com Deus. Então o crescimento é doloroso, mas o crescimento é algo que está no coração de Deus, né? Então eu entendo que jamais eu posso me ofender com o crescimento da igreja. Eu posso até me sentir desconfortável em alguns momentos, né? Então a gente sabe que problemas a gente tem em todos os lugares, porque somos milhares de pessoas diferentes umas das outras, né? Se eu não concordar, eu posso não gostar, né? Mas quando os meus olhos estão em Jesus, eu vou permanecer, né? Pedro saiu do barco e enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele teve medo e ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou, né? Então o segredo é a gente olhar para Jesus. Que as pessoas se permitam ser tratados e coloquem em prática cada palavra que é ouvida daquele púlpito de domingo a domingo, nas células, porque são palavras que vêm direto do coração de Deus e são proferidas pela boca de homens de Deus que têm se colocado nesse lugar para nos ensinar e mudar as nossas vidas. É uma igreja que frutifica, é uma igreja que está sempre em movimento, né? Então, uma das minhas orações é que essa igreja seja cada vez mais frutífera do que já tem sido, né? E a minha visão para o futuro assim, é de criar os meus filhos dentro dessa casa assim como fui criado, né? Porque as minhas raízes estão plantadas nessa igreja, né? As minhas raízes estão aqui. Tanto que às vezes eu brinco com os meus pais, eu falo que a igreja é minha segunda casa. Se eu não estou na minha casa, eu estou lá. Verdade. Né? Eu espero estar aqui daqui 40 anos, né? No vídeo dos 100 anos e eu poder gravar com meu filho, vai saber com o neto também, né? E o meu pai junto. Se duvidar, a avó também.